Foi feita já a cópia. Essa é a primeira montagem. É uma das duas opções que eu tenho aqui no manual. Com licença. Essa daqui. Os decais desse daqui, a numeração, que é diferente da outra aeronave, é a original, mas os badges e coisas assim são impressos para que eu possa usar os decais na versão que a gente vai fazer, que é a cinza e verde. Saiu ok, a cópia não tá mal, tá boa, é possível montar sem se matar e resulta numa aeronave legal. Até a transparência fica boa, porque a transparência é bastante bem feita pela Hobby Boss e a cópia até ficou boa. Então vamos lá. Eu separei algumas peças aqui para vocês verem a peça antes da pintura. Aqui não dá pra ver porque eu passei, mas dá pra ver alguns detalhes que eu mexi, que são pequenas bolhas de ar que eu tiro antes de retirar a peça da forma. Ela cinza assim é só um primer pra gente poder ver o que tá acontecendo. Olha uma asa dela aqui. Vamos ver se a câmera consegue pegar. Espero que sim. Saem todos os rebites, todas as linhas de painel ficam ok. Sai tudo bem interessante. Aqui estão as peças que vão dentro da aeronave. O cockpit eu retirei com o banco, então é só pintar. Aqui a capa do painel com alguns detalhezinhos, uns fiozinhos, algumas coisas para dar vida, porque ela é muito sem nada. E o painel em si eu fiz em filme impresso a partir de uma imagem de photo etch de 1:48. Vamos ver se a câmera consegue pegar. Ai. São dois filmes, um vai em cima do outro e um em cada lateral, né? Um em cada lateral. Pronto. Para não enrolar a língua totalmente. E eu já cortei um que tá aqui e passei o adesivo aqui na peça e no painel. Um fundo branco para ele mostrar os detalhes. E aí a gente pega o filme que vai primeiro. Esse é o segundo, tá com cola. Você vê que ele não quer muito soltar da nossa pinça. Desculpa, gente, o cérebro deu uma travadinha, uma bolha de ar. A gente vem aqui, o painel também tá com adesivos, já gruda no dedo de cara. Então eu posso colocar isso aqui. Pronto, ele fica mais ou menos na posição e já começa a aparecer alguma coisa. E agora a gente vem com a segunda folha e tenta casar ela o mais... Só um momentinho, eu já volto pra câmera. Eu tô tentando segurar ela sem ela me grudar inteira, e tenta colocar ela o mais correto possível em cima da outra, né? Entra aí, ok, dá pra ver os reloginhos, ok. Vamos ver. Pronto. Não é assim algo extraordinário, porque é pequeno, mas é bastante melhor do que o decal original, que também não vem aqui para as laterais, né? O decal do modelo só vem algumas bolinhas que seriam painel ali
no principal. E aí na lateral não tem nada. Só pra pintar de preto, tudo preto, some tudo. Problema de vocês, é assim. Então isso aqui eu posso colocar aqui. Já tem alguma coisa. O outro lado também. Ok. E agora eu vou pintar o resto do cockpit de preto. O assento vou pintar, eu vou dar uma olhada na cor que ele é. E pinto ele, se não me engano ele é marrom. E ele tem uma única coisa que eu não pus, é o aparato do ejetor, que fica aqui e o outro fica ali embaixo no meio das pernas. Aqui eu vou colocar com... Deixa eu procurar aqui uma tesoura, sem me furar, porque é cheio de lâmina aí. Dá um fiozinho, por favor. Thank you. Pronto, um fiozinho será usado para colocar o disparo de ejeção. Eu vou passar o preto aqui, colocar o fio e a gente volta daqui a pouco. Vamos lá para mais um pedacinho dessa montagem do Jaguar, com essa câmera aqui balançando um pouquinho, porque eu tô com os ventiladores ligados. Vocês estão ouvindo que eu tô com os exaustores aqui ligados para poder não derreter aqui dentro. Vamos lá, o que eu fiz? Eu meio que dei um adianto nisso aqui, coloquei um pouco do verde do Heads Up Display. Isso ainda tá solto, tá? Eu preciso pintar esse manche. Coloquei um pouco de wash branco aqui, que simula um dry brush. A diferença é que ele fica nas partes baixas, mas fica bem legal. Eu tenho aqui então, peguei esse filminho aqui de como é o nome disso aqui? É um micro SD, e cortei um pedacinho ridículo, dá pra ver o reflexo aqui na câmera, para fazer o Heads Up Display. Agora eu pego, posso soltar aqui, claro, em vez de ficar me matando. Pego a peça, pingo ele na cola e coloco em posição. E aqui, destruí tudo. Bom, continuando. Finge que nada aconteceu, vamos embora. Pronto, em posição. O que mais que eu tô para fazer aqui? Pintar essas partes em preto. Vamos lá, o que eu tenho para fazer aqui? Pintar essa manopla. Aí eu quero deixar essa parte em cinza e pintar a parte de cima. Depois eu coloco umas gotinhas aqui de branco e vermelho para simular alguns botões, e ela fica bem bonitinha. E a última coisa que eu preciso fazer aqui é as linhas aqui para fazer a marcação do cordão do ejetor. Ok, parece interessante. Para a escala tá bem legal. Isso aqui eu posso fechar. E a outra coisa que eu queria fazer aqui, que eu já preparei a tinta, é pintar essas peças das caixas de trem de pouso em amarelo. É um verde interior, ele fala. Interior green. Oh, great. Bom, eu fui até as fotos da aeronave e fiz uma cor parecida, que é esse amarelo bem estranho.
começar pela fuselagem. Parte interna. Aqui também. Desculpa eu sair da câmera, eu coloquei a câmera em outra posição e agora eu tô fritando para saber onde é que eu tô. Eu não sei se essa câmera, se essa posição de câmera é melhor, é pior. Isso vocês teriam que me dizer e eu mudo para onde vocês acharem melhor. E as partes agora internas. Vamos virando as peças para pegar todas as laterais, todos os lados possíveis, para evitar que algum fique sem cor. Pronto. É isso. E agora a gente vai fechar essa fuselagem com essas partes dentro. Já fechei o modelo, passei um pouco de massa, em poucas partes ele precisa. Aqui eu passei mais porque eu quis mesmo, porque não é tão desalinhado assim. O modelo original é bem, encaixa muito bem essa entrada de ar. Dei aquela lixadinha chata pra caramba, nem filmei, porque, meu Deus do céu, muito chato. Muito chato de ver, né? Eu gosto de fazer, esse é o grande problema. Eu gosto de fazer esse treco. O que eu preciso? Dar uma... Ué, cadê os pincéis? Tá aqui. Pegar esse pincel pra dar uma limpadinha aqui em alguns lugares. Porque eu vou lascar um cinza aqui pra servir como primer de superfície. Só pra eu ver o que eu preciso fazer a mais. Eu dei uma lixada aqui nessa entrada de ar que ele tem aqui em cima. Lixei nas bordas do para-brisa do canopy. Aqui também. Aqui nessa área isso devia ser contínuo, sem interrupção aqui nessa linha, mas é só nessa parte daqui. Eu tentei lixar aqui, vamos ver como é que fica. Embaixo passei massa em alguns probleminhas da forma que tinham aqui. Agora eu vou tentar refazer essas linhas. Eu ia colocar as capas do trem de pouso na posição para pintar a aeronave, mas agora que eu coloquei tudo na posição, eu vi que não é tão difícil acessar aqui dentro para refazer os detalhes. Então eu posso vir com o pincelzinho e refazer os detalhes aqui dentro. Acho mais fácil pintar ele aqui e depois repintar o trem de pouso do que ficar tampando isso agora, porque haja paciência para ficar trampando esse treco. De fora é mais fácil, você passa aqui, vem com a lâmina e corta aqui em volta, ele já fica bem na posição. Então vamos lá, vamos fazer um cinza. As outras coisas, como por exemplo a cauda, então aqui encaixa bem, mesmo na miniatura. Tem os profundores aqui atrás, também encaixam bem legal. Outra coisa que eu tentei fazer foi tornar uma peça só o freio, que é aqui, o freio aerodinâmico dessa aeronave, e a peça foi dividida em dois
pelo corte dessa barriga. Vamos ver se eu consigo deixar isso o mais liso possível e aí voltar com as linhas de painel na posição. Vamos lá, um pouquinho de preto. Um tanto a mais de branco. Aí, um pouco mais escuro do que o que está na aeronave, mas está bem bacana. Então vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui, porque vai voar. Posso tirar a cauda daqui também. Vamos começar por esses tanques. Primeiro uma camada, vocês veem que ela é bem transparente. Essa é para queimar, ou seja, para agarrar na superfície. E aí a gente vem trazendo mais quantidade por cima. Vou começar aqui por baixo. Primeiro queimar. Vamos até a raiz das asas. Parece bom, parece bem bom. Ainda consigo ver bem as linhas de painel, que vai me ajudar a refazer as linhas que eu tampei com massa. Vamos para a parte da frente, por causa da tinta que eu uso, tinta automotiva, seca muito rápido, então eu já posso manusear. Aquela queimada. E traz a cor. Certo. Ok. Um ventinho para secar. E agora a parte de trás. Pegar aqui na frente, ainda tem uma área com bem pouca tinta. Um dilema no modelismo, as áreas onde a gente tem massa, elas têm outra superfície, outra rugosidade. Mesmo a gente polindo, quando ela recebe a tinta, e a maioria das tintas ela revela alguma diferença, porque ela absorve o solvente e coisas desse tipo. Até solventes à base de água ela consegue aparecer. E uma das coisas que a gente pode usar para tirar isso aqui é o primer, porque o primer é feito para deixar uma camada grossa em cima e depois você lixa, deixando o primer como uma superfície mesmo. Mas
Como é que você vai fazer isso nos seus modelos? Modelo de automóvel, até que tudo bem, porque eles são mais... Se foram para 43, você tem o mesmo problema que aqui. Você pode perder todas as linhas de painel e outros detalhes que você tem no modelo. Então eu faço com tinta mesmo e dou mais uma lixadinha depois que estiver bem seco. E aplico mais uma vez a tinta e vamos nessa do jeito que tiver. Uma das coisas que eu posso usar para mudar a superfície é quando eu aplicar após os decais aplico os decais, aplico uma camada de verniz, aplico o wash, limpo o wash e depois selo com outra camada de verniz. Nessa camada de verniz eu já posso começar a tratar essa superfície com um pouco mais de verniz. E quando eu passo o verniz fosco, ele realmente some. Mas em automóvel, por exemplo, não é tão fácil, porque você não quer um acabamento fosco, muitas vezes. Tô vendo tudo aqui. Aqui dá pra fazer os rebits, não tem problema. Ficou um pequeno degrau aqui na massa, do lado de cá também. Eu vou lixar depois, agora que eu consigo ver, porque já não dava pra ver mais nada. Ok, acabou a tinta bem na hora. Aqui embaixo tá bem legal, ainda dá pra ver as linhas aqui também, e acho que eu consigo deixar esse freio até que bem interessante nessa parte. Ele ficou com uma pequena ondulação, mas ainda tá bastante liso. E eu refazendo os detalhes, como por exemplo ele tem alguns furos, eu refaço com a Dremel, eu acho que eu consigo um resultado bom. Vamos deixar isso aqui secar para continuar lixando.